noite. Então, o evangelho escrito por João, o último dos evangelhos, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor em primeiro lugar, por isso, recebe as nossas vidas, e o culto ao Senhor é nada mais, nada menos do que falar contigo e ouvir ao Senhor. E esta é a hora e o momento que o Senhor preparou para que a sua voz seja, Deus, como os trovões lá de fora, trovoadas em nossos corações e em nossa mente, a fim de que possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aqui diante de uma palavra escrita por alguém que reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus, alguém que tinha intimidade. Você já deve ter ouvido muito isso: precisamos ter intimidade com Deus. Pois é, quem escreve esta carta é alguém que tinha intimidade. Ele escreve numa profundidade que nós não vamos entrar na profundidade daquilo que João está dizendo aqui no verso 1, mas o que fica claro para nós é que ele está fazendo um jogo de palavras, usando um pouco de filosofia e impactando os eruditos daquele tempo, fazendo com que eles parem e pensem no que ele está dizendo. Porque ele está dizendo aqui, e nós temos aqui o verbo em dois momentos diferentes nesse primeiro versículo, e ele está usando aqui essa palavra em termos diferentes, para mostrar a profundidade daquilo que significa o verbo encarnado. Então nós temos aqui que no princípio era o verbo, a palavra. No princípio era Jesus, para nós contextualizarmos, deixarmos bem simples. Ele é pré-existente, ele existe desde antes de todas as coisas. Jesus jamais precisou que algo fosse criado para que ele se sentisse pleno, para que ele se sentisse satisfeito, ou para que ele se sentisse feliz. Jesus nunca precisou de nós. Alguém já disse no passado que a criação é o transbordar do amor do Pai para com o Filho. É como se fosse o sorriso eterno de Deus para o Filho, é um presente para ele. Ele vai dizer isso um pouquinho mais para frente, no versículo 3 também, dizendo que tudo o que foi criado por ele, para ele, sem nada e sem ele, nada do que foi criado existiria. O que nós estamos vendo aqui é alguém autossuficiente, todo-poderoso, que existia desde antes do haja, desde o antes do ex nihilo, né? Está aqui os teólogos sendo formados, né? Desde o antes do bará, daquilo que nós chamamos de venha à existência o que não existe. Mesmo antes de Deus usar do seu poder soberano, do seu poder glorioso e fazer existir sem que nada existisse, Jesus estava lá. E o verbo estava com Deus. Você vai ver na linguagem de Gênesis isso muito claro, quando o Senhor vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É interessante, todo Deus criado pelos homens para de alguma maneira preencher a lacuna e o vazio que há dentro dele, na busca e no senso do divino, na busca pelo divino, na verdade fracassa e faz do homem um idólatra. Mas o Deus verdadeiro é revelado aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é maravilhoso. O Deus do Islã, e respeito muitos os islâmicos, embora creia que eles estão terrivelmente enganados, é um Deus que não pode ser Deus desde antes de tudo, porque ele é um Deus, por exemplo, que não conhecia o amor, e não conhecia porque o amor só pode ser conhecido quando há outro. Mas o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, consubstanciais quanto à divindade, porém três pessoas divinas. Não é assim que vocês aprenderam no curso de teologia? É verdade. Esse é um Deus todo-poderoso, é um Deus glorioso. Nós poderíamos ficar aqui por horas falando a respeito de atributos de Jesus, de quando antes dele se encarnar. Mas a verdade, querido irmão e querida irmã, é que eu quero muito mais nesta noite me ater a uma aplicação prática a respeito do que Jesus fez ao encarnar. Ele era sim o verbo eterno e pré-existente, ele estava lá, e ele era o próprio Deus, mas a palavra de Deus vai dizer que ele se fez homem.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai escrever de uma maneira magnífica e linda, dizendo que ele, sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes ele humilhou-se a si mesmo, ele se fez homem, assumindo esta forma limitada. Se antes ele era pré-existente, autossuficiente, e continua assim o sendo, ele, para me salvar e salvar a você, se faz homem, desce no nosso nível, se comunica conosco, fala a nossa língua. Ele nasce de uma mulher, ele caminha entre nós. Eu gosto de dizer, isso é muito verdade. Ele teve também o nariz escarrando, como qualquer criança teve. Ele ralou o joelho como qualquer criança ralou o joelho. Ele assumiu a forma humana. E se antes ele tinha aquele atributo maravilhoso, que eu acho que é um dos mais lindos de Deus, que é a sua infinitude, ele está em todos os lugares. Um dos atributos mais lindos de Deus é dito na teologia como imensidão. É um dos atributos mais bonitos, mais lindos. Ele está em todos os lugares. Não há nenhum lugar criado, visível ou invisível, onde Deus não é glorificado, onde Ele não esteja. Ele assume uma forma corpórea que limita os seus passos. Ah, meus irmãos, muitas vezes nós nos gabamos da nossa humildade, temos orgulho da nossa humildade e dizemos: olha, você não sabe do que eu abri mão, olha, você não sabe o que eu deixei para lá para estar aqui neste momento. Pois é, o Deus do universo, El Shaddai, Todo-Poderoso, se limitou a um corpo humano, caminhou entre nós, esteve entre nós. E agora, Ele também está entre nós. E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é belo, isso me motiva, isso me... Eu quero simplesmente ter informações a respeito dEle. Eu não quero simplesmente conhecer a história dEle, mas eu quero caminhar com Ele. Eu quero viver com Ele, eu quero viver para Ele. Essa é uma realidade. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. E eu queria trabalhar com vocês 3 aspectos, e essa palavra é para todos, mas de maneira ainda mais enfática para aqueles que estão se formando. A primeira palavra que eu quero trabalhar é a palavra informação. Eu já usei aqui nessa pequena introdução. Informação é aquilo que você recebe de informação, né? Você recebe a informação. Informação é um conteúdo que não necessariamente você acredita nele. Informação é um conteúdo que não necessariamente te possui. É uma informação. A informação é o primeiro passo, o primeiro estágio. Quando você quer conhecer algo, na sequência vem aquilo que nós chamamos de conhecimento. Conhecimento já traz uma implicação um pouco mais profunda. Não é simplesmente ter a informação, mas é de alguma maneira conhecer a informação. Ter de certa forma um caráter experimental da informação. E a terceira palavra que eu quero trabalhar com vocês é a palavra sabedoria. A sabedoria não existe sem o conhecimento e sem a informação. O conhecimento, porém, pode existir sem a sabedoria, mas o conhecimento não existe sem a informação. O conhecimento precisa da informação para se tornar palpável a nós, e a informação, ela pode existir sem o conhecimento e sem a sabedoria. Eu conheço um pouco, eu estudei na escola a respeito de física quântica. Não, eu tenho informações sobre isso, eu não conheço profundamente. Eu tenho algumas informações vagas, eu não sei ligar elas ao contexto, à realidade, elas estão perdidas. E o primeiro ponto de aplicação desse versículo 1 que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos aprender a sermos humildes como Jesus foi humilde. Durante todo esse curso de teologia do seminário Huguenotes, e talvez você que nem fez o seminário, mas esteja aqui recebendo uma gama de informações, domingo após domingo, terça após terça, live após live, ficou com tudo isso no campo da informação.
E se é um assunto periférico, ou seja, um assunto que não vai colidir com a minha vida, que não vai impactar a minha história, tudo bem. Física quântica, de certa maneira, impacta a minha vida, mas eu não preciso ter conhecimento ou ter sabedoria a respeito dela, eu simplesmente sei que existe. Ela tem uma influência, mas conhecê-la ou não vai fazer diferença. No entanto, esse nosso Senhor, esse nosso Salvador, esse Deus homem encarnado, se humilhou e foi humilde. Ele caminhou entre nós. Você parou para pensar na profundidade da humildade de Jesus? Jesus não tem palavras para descrever a humildade de Jesus. Não havia ninguém, nem haverá, humilde como Jesus. Jesus é o nosso exemplo, não só exemplo moral, mas Ele é também o nosso exemplo moral. E Ele foi muito humilde em se fazer homem e caminhar entre nós. Ele tinha todas as informações. Ele tinha conhecimento exaustivo, inclusive daquilo que não é de caráter experimental, como por exemplo o pecado. Ele conhece exaustivamente o pecado, embora ele não tenha experimentado do pecado. Ele conhece o mal, ele tem todas as informações, ainda assim, ele vem e abre um parênteses na história do ser humano, e entra na nossa história encarnado, na forma de homem. Este era humilde. E muitas vezes nós recebemos um pouquinho de informação, temos um pouquinho de conhecimento, e achamos que somos o rei da cocada preta, ou branca, como preferir. Achamos que temos o rei na barriga, achamos que somos o dono da verdade, e agora eu sei mais do que todo mundo. Nos falta a humildade do servo sofredor, nos falta a humildade do Deus encarnado, nos falta a humildade de Jesus Cristo. E pasmem, irmãos, humildade não tem a ver com a roupa que eu visto, humildade não tem a ver com o tipo de cabelo que eu uso, humildade não tem a ver se eu uso joias ou não uso joias, humildade não tem a ver se eu pinto o cabelo. Não, eu sou muito modesto. Na verdade, muito arrogante quem fala que é muito modesto. Humildade, irmão, segundo a Escritura, tem a ver com reconhecer quem nós somos. E o que me choca com Jesus é que Ele era Deus. Você está entendendo o que é isso? Irmão, você está se formando, você recebeu informação, recebeu conhecimento, mas você precisa, nesta noite, sair daqui, se você ainda não tem, com sabedoria. Você precisa sair daqui com sabedoria. Sabedoria tem a ver com colocar em prática o que você recebeu de informação, o que você conheceu de maneira correta. Hoje eu não tenho muito costume de ficar usando termos teológicos, mas hoje eu vou usar de propósito. Existem 3 termos importantes para quem se estuda teologia: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia é você conhecer a doutrina correta, ter conhecimento dela, experimentar dela. Isso tem a ver com doutrina. Ortopraxia é colocar em prática a boa doutrina. E a última é não simplesmente colocar em prática, mas ter a motivação correta para colocá-la em prática. Jesus era assim. Jesus era um homem humilde. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós nesse texto é que conhecimento e informação não tem a ver com a minha glória ou com o meu legado. Conhecimento, informação a respeito da Escritura, a respeito da palavra, tem a ver com a glória de outro, não com a minha. Tem a ver com o legado de outro, não com o meu. E você já pegou aqui a sacada. Tem a ver com quem? Tem a ver com Jesus. Tem a ver com o nome dele ser conhecido, tem a ver com ele ser glorificado. Não tem a ver com a sua moral, não tem a ver com a sua reputação. O nome disso é orgulho.
tem a ver com a reputação dele, tem a ver com o nome dele, tem a ver com quem ele é, tem a ver com a glória dele. Tem até uma música contemporânea aí, moderna, que diz assim, né, não tem nada a ver com a gente, né, tudo a ver com ele, tem tudo a ver com ele, e é verdade. A segunda aplicação é que toda essa informação e conhecimento só se tornará sabedoria quando você perceber que não tem a ver com fazer o seu nome conhecido, mas sim fazer o nome dele conhecido. Algumas pessoas não entendem por que eu me dedico tanto à obra, por que eu fico tão bravo quando as coisas para Deus dão errado. Porque eu não vivo para mim, irmãos. Eu já disse isso várias vezes. Se fosse o meu dinheiro eu não ligava, se fosse a minha festa eu não ligava, se fosse um culto a mim eu não ligava, mas é para Ele. Ele tem que ser o melhor, tem que ser com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, tem a ver com Ele. Eu acho que estão chamando as crianças, né? A chuva parou, a salinha das crianças está aberta lá, podem ir, crianças. Então não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, irmãos. Não pare de pensar nisso o tempo todo. Esse é um conselho para você que recebeu informação e que recebeu conhecimento. Você só será sábio quando você viver para a glória de Deus. Enquanto você vive para a sua própria glória, enquanto você quer montar o seu reinado, enquanto você quer deixar o seu legado, você está construindo um altar para um ídolo. E Deus, Ele não compartilha altares, Ele é todo soberano, o altar é só dEle, é só para Ele, e só para a glória dEle. A terceira aplicação que eu quero trazer desse verbo encarnado, são 3 palavrinhas importantes para nós nessa noite. A primeira, amor. A segunda, a terceira, silêncio. Eu vou repetir: amor, paciência e silêncio. É muito difícil ter essas 3 qualidades. Nós somos muito bons em seguir os nossos sentimentos. Um exemplo clássico, eu costumo dar aqui na igreja, é daquele texto que diz assim: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, para apagar toda a impureza. Estou parafraseando aqui. E aí nós não nos sentimos perdoados, nós nos sentimos culpados. E no que a gente acredita? Na palavra de Deus ou nos nossos sentimentos? Acreditamos nos nossos sentimentos. Mas eu me sinto culpado, então eu sou culpado. Jesus diz: o meu sangue é poderoso para apagar todos os seus pecados. Mas eu sou culpado, Jesus está dizendo: eu levei a sua culpa na cruz do Calvário, você está limpo como a neve, mais branco do que a neve. Se você nunca viu a neve, mais branco do que a polpa de um coco. Você está branquinho, lavado e remido no sangue de Jesus. Amor, paciência e silêncio não tem a ver com sentimento. Na verdade, essas 3 características importantes que você precisa, vai desdobrar em alguns sentimentos muito bons, como por exemplo, um sentimento de sossego, um sentimento de descanso, um sentimento de satisfação. Você precisa aprender a amar em detrimento dos seus sentimentos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Deus tem muito mais a ver com algo que é realizado do que com um sentimento. Porque assim como Ele ama e assim como Ele é misericordioso, Ele também é justo. E nós confundimos os atributos com os sentimentos. O amor, ele é mais do que um sentimento. Na verdade, ele é uma atitude que desemboca em um sentimento. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento? Depende. Se a sua Bíblia é RA, vai estar sentimento. E se ela for corrigida fiel, é possível que lá esteja escrito. Se ela for NVI, vai estar atitude. NVI, não
é a outra que eu disse. Se ela for RA, vai estar talvez sentimento. Se for NVI, estará atitude, porque a palavrinha ali no original é uma palavra que pode ser traduzida por ambos, ou sentimento ou atitude. Isso significa que aquilo que possuiu o coração de Jesus não era um mero sentimento intelectual, de conhecimento ou de informação, era algo que ele vivia, que ele punha em prática. O que você vai fazer com tanta informação? O que você vai fazer com tanto conhecimento? Você precisa colocar em prática. Tende em vós o mesmo sentimento / atitude. A palavrinha ali no original, froneu, conjugando frônesis, que significa isso. É disso que você precisa. É disso que eu também preciso. Amor, paciência e silêncio. Paciência. Tem um irmão na igreja até que fez uma tatuagem, parece mais patinete, né? Mas é paciência que está lá. Fez uma tatuagem, escreveu em italiano, paciência. Tá bom, paciência, escreveu lá. A gente ora a Deus e fala: Senhor, eu gosto dessa ilustração que minha esposa faz a respeito da paciência. Dai-me paciência. Aí você acha que Deus vai embrulhar num pacote de presente a paciência, vai colocar um lacinho bem bonito, vai pôr lá na meia que você deixou os pedidos. Ele está achando que ele é o Papai Noel, né? Lá na meia que você deixou lá no dia 25, e ele vai chegar lá: toma aqui a paciência. Não, ele vai enviar circunstâncias difíceis para você aprender a ser paciente. A paciência não se sente, a paciência se vive. Vai desembocar em alguns sentimentos, como eu disse para você. E por último, irmãos, silêncio. Uma pessoa como eu que tem misofonia é que não aguenta barulho. Eu tenho muita dificuldade com barulho, me controlo bastante. Qualquer barulhinho, esse barulhinho aqui já quer me matar, me tirar o sono, barulhinho assim de riscar a unha aqui, ó. Misericórdia. Se eu passar a mão aqui nesse carpete aqui assim, o barulho que passa pela minha mão me dá uma agonia terrível. Então eu gosto de silêncio talvez mais do que a maioria. Eu demorei a descobrir por que eu gostava tanto de piscina, mas eu não gostava de nadar com muita gente, eu gostava de nadar sozinho. E até hoje é assim, eu mergulho e fico lá no fundo, e lá há um absoluto silêncio. A palavra apressada, na hora do furor, ela causa ainda mais ira, mas a palavra branda, ou por que não dizer o silêncio, acalma o coração. Silêncio é o que muitos de nós precisamos hoje em dia. Há um livro que vocês receberam durante o curso de vocês, chamado Conselho a Jovens Teólogos e Líderes, Pastores. E o conselho lá é que enquanto você aprende, você deve ficar em silêncio. O silêncio é muito importante. Eu preciso de silêncio, você precisa de silêncio. Mas aí vem a terceira aplicação, melhor, a quarta aplicação para nós. E eu precisava falar de silêncio para fazer um gancho com a quarta aplicação. A quarta aplicação é voz. Todos nós temos uma voz, a não ser quem é mudo, né? Mas eu acho que aqui não tem nenhum mudo. Mas todos nós temos uma voz. E ainda o mudo hoje fala em libras, né? Minha esposa está aqui, ela fala em libras. Fala lá em libras. Então ele tem uma voz, ele consegue se comunicar. A questão é que muitas vezes nós queremos ter uma voz que Deus não nos deu. Queremos falar de assuntos que nós não dominamos. Queremos expor todo o nosso arcabouço teológico totalmente fora de contexto. Queremos pegar uma frase de maneira irresponsável e jogar lá para que as pessoas interpretem ela, e nós nem entendemos a respeito disso. Queremos falar a respeito de tudo. O problema do mal, Teodiceia. Fiz um curso de 3 anos e agora sou especialista no problema do mal. Talvez eu saiba o mesmo tanto que o meu filho a respeito do problema do mal. A última matéria do curso, escatologia, está lá o nosso professor.
Fiz 3 meses de escatologia todo sábado. Li todos os livros que o pastor indicou. Agora eu sou o cara. Olha, pastor, Jesus não vai voltar mais. Não, Jesus vai voltar sim, 2 vezes, vai ter tribulação, não vai ter tribulação. E a gente começa a falar de coisas que a gente não domina, que a gente não conhece. Irmãos, precisamos voltar ao primeiro ponto. Precisamos de humildade para ficar em silêncio. Precisamos de humildade para reconhecer que muitas vezes estamos usurpando uma voz que Deus não nos deu, para transmitir uma ideia e um conhecimento que a gente não tem, e que se formos confrontados, iremos passar vergonha, porque não vamos conseguir defender o ponto. E essa exortação aqui, no meio da palavra, não é para que você não busque informações e conhecimento, pelo contrário, daqui a pouco nós vamos fazer propaganda do curso de teologia. Vamos fazer um merchandise aqui do curso de teologia. Eu quero que vocês estudem. Tem gente que acha que há uma dicotomia aqui, né? Que quando eu falo isso é porque eu não gosto do conhecimento, da informação, da teologia. Pelo contrário, eu sou teólogo. Falo com propriedade de causa. Muita gente falando do que não sabe, do que não entende. Muita gente tendo boas críticas construtivas, mas nunca construiu nada. Eu gosto de usar essa frase. Às vezes as pessoas chegam em mim: pastor, eu tenho uma crítica construtiva. Bom, eu escuto. Muito boa a crítica, irmão. Vai lá e faz. Aí o irmão pode achar assim: pô, o pastor está me tirando, né? Fui lá dar um conselho, mandou eu fazer, mas lógico. Tem uma música, não é cristã, mas muito boa, que diz assim: já que você é tão perfeito, vai lá e faça, e pare de me criticar. Você recebeu conhecimento, você recebeu informação. Em nome de Jesus, aprenda com o seu Senhor a ser sábio. Jesus tinha uma voz, mas por vezes ele disse para sua mãe e para os seus discípulos: a minha hora ainda não é chegada. Ele conhecia todas as coisas, ele tinha todas as informações, mas ele sabia a hora de falar e a hora de calar. Em último lugar, e o grupo de música, o grupo de louvor pode subir aqui. Isso daqui não está em ordem de importância, tá, irmãos? Talvez esse daqui pudesse estar em primeiro, mas é algo que eu não poderia fechar essa noite sem falar. E o último conselho para você nessa noite: dependência do Espírito Santo. Vou repetir: dependência do Espírito Santo. Eu deixei por último porque eu quero dar ênfase nisso. Você pode ter toda a informação a respeito do Evangelho, você pode conhecer a Bíblia toda, ter segurado ela, lido ela toda, você pode ter memorizado ela toda, mas se você não experimentar desse Evangelho, se você não experimentar do Espírito Santo, você vai ser um sepulcro caiado, você vai ser um casulo vazio. Você precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender a se submeter ao Espírito Santo de Deus. Pare de confiar mais em você. A gente é especialista nisso, irmãos. A gente é especialista em nos aproximar de quem é igual a gente. E é por isso que muitas vezes a gente se afasta do Espírito Santo, porque a gente é tão diferente dele. Porque ele é bondoso, porque ele é longânimo, porque ele é misericordioso, porque ele tem tudo ao seu domínio. Nós devemos ter domínio próprio, porque ele tem alegria e satisfação, porque ele nunca precisou de nada. Ele sempre teve o Pai, ele sempre teve o Filho. Te
Keller vai chamar disso da dança de amor da Trindade. E nós somos tão diferentes do Espírito Santo. O apóstolo Paulo quer fazer uma viagem missionária para a Espanha. Ele pensa: eu vou para um lugar intelectual, eu vou para um lugar onde o evangelho vai se disseminar, eu vou para um lugar, um QG, um quartel-general, e de lá o evangelho vai se espalhar. O Espírito Santo revela para o apóstolo Paulo, por meio de sonho, um homem macedônio, um lugar que não tinha nada a ver com o lugar para onde Paulo ia, e diz: passa aqui e nos ajuda, porque o Espírito Santo está indo atrás de quem precisa de ajuda. Ele não quer fazer o meu ministério conhecido, Ele não quer fazer o meu nome conhecido, Ele não quer fazer o seu nome conhecido. Você não é dono da verdade, a verdade tem nome, o nome dela é Jesus Cristo, e ninguém é dono dele. Você está entendendo? Ah, pastor, então eu não posso falar? Não, fale como Jesus falou. Aquele que conhecia os prótons, os nêutrons, aquele que conhecia cada célula do tecido humano, aquele que conhecia o cosmos, aquele que não conhecia só a Via Láctea, mas conhecia todas as demais galáxias, aqueles que conheciam todos os planetas. O homem procura um planeta ideal para a gente sobreviver. Ele conhece todos os planetas possíveis, se há um ideal ou se não há. Ele conhece toda a criação, a parte visível, a parte invisível. Ele conhece a parte material e a imaterial. Ele conhece o recôndito do seu coração. Mas Ele falou na língua do povo. Ele caminhou no meio do povo. Ele amou o povo. E pasmem, irmãos, Ele caminhou com pecadores. Ele caminhou com quem tinha um pensamento doutrinário diferente dele. Ele caminhou com quem não tinha o conhecimento que ele tinha, o arcabouço teológico que ele tinha. Ele amou. A única tipo de pessoa que Jesus não suportava era daqueles que achavam que tinha uma voz, mas Deus não havia dado essa voz a eles. Aqueles arrogantes, donos de si, de todo conhecimento, que achavam que eram donos da verdade, enquanto Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dependa do Espírito Santo, irmãos. Se aproxime do Espírito Santo, irmãos. E aí você vai ficar menos preocupado com a sua reputação e mais preocupado com quem Ele é. Você está entendendo? Eu quero ver você fazendo a diferença, usando as informações, o conhecimento que você recebeu com sabedoria. E talvez você esteja aqui, esteja pensando: que conhecimento? Que informações? As informações são as seguintes: Deus criou o homem perfeito e justo para viver num lugar maravilhoso, sem pecado, sem mácula, sem morte, sem dor, sem doença, sem enfermidade. O mal não podia entrar ali, porque havia santidade e justiça por causa da graça de Deus. Deus então estabelece a lei e diz: olha, você não pode comer do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, porque o dia que você fizer isso, você vai morrer. Homem e mulher orgulhosos, querendo ter a voz que Deus não havia dado a eles, comem, pecam. O mal entra na humanidade e transfigura tudo, não só o homem, mas também a criação. Os problemas e as dificuldades são terríveis. Quando o homem desobedece a Deus, os desdobramentos da sua desobediência são gigantescas. Ele tem desdobramentos ecológicos. O homem vai lá, tampa a sua nudez. Deus faz um sacrifício, um animal é morto. Olha só, o reino animal sendo impactado. Deus dá a sentença: a partir de agora vai crescer praga junto com a plantação, por
Por causa do pecado, há um desdobramento ecológico, um impacto ecológico. Nos relacionamentos, o homem olha e vê a nudez da mulher, a mulher olha e vê a nudez do homem, sentem vergonha. As relações não são mais puras, não são mais íntimas, não são mais profundas. Há desdobramento do relacionamento com Deus o Pai, o homem se esconde dele, Deus vai à sua procura enquanto ele foge, e não para de fugir, até hoje, só Deus pode encontrar o homem escondido. O homem perde o jardim, o homem perde a eternidade, o homem perde a pureza, por causa do seu pecado, da sua decisão livre, ele usa do seu livre-arbítrio, ele perde a sua liberdade, agora ele não consegue mais agir senão em favor do pecado, senão em favor da sua carne. Mas diz a palavra de Deus que Deus não é pego de surpresa, Ele sabia que isso ia acontecer, e desde antes da fundação do mundo, o sangue e os efeitos do sangue de Jesus são conhecidos, Ele sempre teve um plano. E então esse Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pessoas distintas, mas consubstanciais quanto à divindade. O Pai envia o Filho, sobre o poder do Espírito Santo, uma mulher engravida, de maneira sobrenatural, ela ainda era virgem. Jesus vem, Jesus não distorce a natureza humana daquele corpo, pelo contrário, a parte material, a alma do homem está lá, o corpo do homem está lá, mas o Deus encarnado também está lá, uma união poderosa e que nós não conseguimos compreender. Ele nasce, Ele vive entre nós, Ele se compara conosco, se identifica conosco em tudo, exceto no pecado, porque Ele vive em santidade, em perfeição. Ele satisfaz plenamente ao Pai, Ele é cheio do Espírito Santo. Os homens invejosos, querendo o que Ele tinha, a voz que Ele tinha, os dons que Ele tinha, a intimidade que Ele tinha, matam Ele, mas isso fazia parte do plano. Ele morre, isso tudo é informação. Ele morre, mas a morte não tem poder sobre Ele, segundo a sua própria justiça, Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele aparece para muitos, Ele ascende aos céus, Ele invoca, Ele clama ao Pai, o Pai envia o Espírito Santo, o Espírito vem, habita a sua igreja, Ele nos dá a sua palavra plena e perfeita, tudo isso é informação. O que você vai fazer com isso? Você precisa hoje conhecer a Jesus de verdade, e se te falta sabedoria, peça que Ele dá livremente, como diz em Tiago, mas não duvide, peça com fé. Sabedoria é conhecer estas coisas, se submeter a elas e viver o Evangelho que Cristo deixou para nós. Se você de fato é um servo de Deus e não um servo de si mesmo, se você de fato é um servo de Deus e não um servo de Calvino, de Armínio, de Knox, de Cristo Jesus, eu quero orar por você. E se você entrou aqui com alguma soberba e altivez no seu coração, em nome de Jesus, saia daqui com a humildade de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você antes de orar. Você pode perguntar: pastor, e se eu falhar? Você vai falhar, mas Jesus não falhou. Se apegue a Ele, confie nele, entregue o seu caminho, e o mais Ele fará. Onde você falhar, Jesus não falhou. Olhe para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, e vá com tudo, como se fossem os últimos segundos da sua vida.